Será que vale mais a pena investir em pré ou pós-fixado? Entenda as diferenças das diferentes taxas de juros no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Vem comigo. Amiguinhos e amiguinhas, Sammy Boy. Amiguinhos e amiguinhas, hoje vamos falar daquelas listrinhas miúdas que aparecem muitas vezes. Na zebra? As listrinhas, não? As listras, as letras, as miudezas dos contratos que afetam o seu bolso. É, aquelas letrinhas pequenininhas. O tema de hoje são os juros. Sim, que estão presentes desde alguns boletos até operações de investimento. Em algum momento na sua vida você vai se deparar com eles. Essa é uma certeza que nós temos. Os juros são a principal fonte de renda do sistema econômico mundial. Todas as operações a curto, a médio, a longo prazo são computadas através das taxas de juros. Os bancos, as credoras, os comércios com crediários próprios, todos eles utilizam os juros nas negociações com seus clientes. Bom, vamos para a prática. Por exemplo, uma geladeira pode ser comprada à vista, digamos, no valor de R$1.000 ou em 10 vezes, sei lá, de 150. Caso o cliente escolha por pagar a prazo, o valor final, nesse exemplo, R$1.500. O que quer dizer o quê, Sammy Boy? Quer dizer que a taxa de juros, se a gente fizesse o juro simples da geladeira, claro que é um exemplo muito didático, foi de 5% ao mês. Então, a gente pode falar que o juro é a diferença entre o valor à vista e o valor a prazo. Existe uma história que é a seguinte. Momento cultural. Para quem estuda economia, existe a curva de utilidade, que fala o seguinte: quanto mais eu consumo, maior a minha utilidade, ainda que não cresça na mesma proporção, ela vai crescendo. Quanto mais dinheiro eu tenho. E tem um segundo elemento, que é a questão intertemporal. Eu dou mais valor para o dinheiro hoje do que para um dinheiro no futuro. Tudo bem. Então, quando eu estou consumindo ou gastando dinheiro que eu não tenho, eu estou pagando um prêmio por isso. Por outro lado, se você está investindo, olha, eu tenho R$1.000, eu não vou consumir hoje, eu vou deixar rendendo, você está postergando o seu consumo e por isso você merece um prêmio. Então o juro é o prêmio pago pela antecipação do consumo ou o prêmio a ser recebido pela postecipação. E esse foi mais um Momento Cultural. Não sei se vocês gostaram. Gostei. É um pouco da história da economia. É verdade. Bom, e existem diversos tipos de juros. Vamos falar a respeito de alguns deles aqui. Para começar, juros simples são os juros negociados com antecedência e não mudam com o passar do tempo. Eles se refletem apenas no valor inicial do empréstimo. O segundo tipo, mais comum, mais presente, são os juros compostos. Eles podem ser tanto o seu aliado, quando se fala em investimentos, quanto um pesadelo, principalmente quando você deve em modalidades mais custosas, como cartão de crédito. Muitas vezes falam de juros compostos com outros nomes, taxa efetiva, juros sobre juros. Então, é aquela história. Eu investi R$1.000, ganhei 10% de juros no mês, então eu vou ficar com 1.100. Depois, no segundo mês, os juros não incidem apenas sobre o 1.000, e sim sobre o capital já com os juros. Então, por isso que tem essa lógica, a maior parte dos investimentos que você faz de renda fixa tem a lógica de juros compostos. E falando de juros sobre juros, Sammy Boy, nós, é claro que já abordamos este tema aqui, não é? Quase tudo, a gente é tipo os Simpsons. Simpsons já falaram daquilo, disso. A gente já falou até de coisa que ainda não aconteceu e vai acontecer, a gente vai descobrir daqui a 15 anos. É os Simpsons os Simpsons das finanças. E com relação a juros sobre juros, cá está o card que o menino Zanotto colocou para que você possa acessá-lo. Muito bem, na nossa lista de hoje também aparecem os juros nominais. Juros nominais envolvem a correção monetária sobre o valor, ou seja, o cálculo que considera a inflação do período. E ao contrário dos juros nominais, temos os juros reais. Então vamos lá, vamos imaginar, você tem um juro, e esse juro, que é o nominal, que é o todo, ele pode ser decomposto em duas partes. Uma parte é a inflação e a outra parte é o juro em termos de poder de compra, que leva o nome real. Quando você tem taxas de um dígito,
que é o que ocorre muitas vezes aqui no Brasil, você pode aproximar pela soma. Por exemplo, um juro nominal de 8 pode ser decomposto como 5 de juro real mais 3 de inflação. Se você for fazer a conta exatamente, não é assim, porque tem uma questão de uma multiplicação, mas para os objetivos desse programa você pode pensar nisso. Então, o juro nominal tem 2 composições. Exemplo prático disso. Eu tenho a taxa, vamos pegar um título que vence daqui a um ano, do governo, por exemplo. Ele paga 8 pré. E o IPCA+, vamos supor que está pagando 3 mais o IPCA. Então, em tese é o mesmo emissor, o mesmo prazo. O risco é o mesmo. Então a gente calcula a inflação implícita. Ou seja, o mercado está atribuindo 5 de inflação. Porque se todo mundo achasse, a inflação vai ser mais que 5, ninguém seria bobinho de comprar o pré-fixado e todo mundo compraria o outro. Se todo mundo para de comprar um e outro, a taxa do pré-fixado iria cair, iria subir, quer dizer, e a taxa do outro iria cair, até o equilíbrio. O contrário também é válido. Se todo mundo acha que a inflação vai ser 3, R$3 mais 3 de inflação vai dar 6, o pré-fixado dá 8, todo mundo compraria o pré-fixado, a taxa de retorno dele cairia. Então, por uma questão de equilíbrio de mercado, a gente pode comparar a curva pré com a curva IPCA+, e ver quanto é o juro real, que já fala no título, mas principalmente quanto é a inflação implícita. E eu acho que assim, quando você entra na sua conta de investimento, você foi lá, investiu R$1.000, aí você vai tendo o rendimento, vai recebendo juros por aquela aplicação, seja ela qual for, por exemplo, um CDB, enfim, e aí depois de, 2 anos, você vê que tem R$1.250. Sim. Bom, todo aquele dinheiro adicional que apareceu na sua conta, a gente está vendo o valor nominal. Sim. Agora, isso não quer dizer que você consiga ter o poder de compra de R$1.250, porque o tempo passou, a inflação veio, alguns produtos ficaram mais caros e tal. Então, talvez, em termos reais, você conseguiu uma parte desse avanço como o aumento do seu poder de compra. E mais ou menos isso que acontece com os juros também, né? Nominal e real. Nominal é o número grandão, é o número geral, é o número que você vê sempre. O real é quando você fala, não, mas e se eu descontar a inflação? Quanto que eu ganhei de verdade de poder de compra? Que é um caso que tem acontecido, né? A Selic está em 3,5%, a inflação dos últimos 12 meses está em 6 e 10%, mesmo que a gente... não quer dizer que a inflação vai repetir, mas se a gente olha a projeção para 2021, é 5 e alguma coisa. Então pensa, meu dinheiro sobe 3,5%. Bruto, né? Que tem que tirar imposto. Mas vamos supor que foi 3,5%. Os preços sobem a 5%. Ou seja, se você investir, apesar de você ter mais, você tem R$100. Depois de um ano, se a taxa ficar constante, você vai ter R$103,50. Só que o que você comprava com R$100 antes, agora custa 105. Caiu o seu poder de compra. Conheço muita gente que faz aquelas calculadoras, eu vou ser um milionário daqui a tanto tempo. Tá bom, mas dependendo do tempo e da inflação, daqui a 20, 30 anos, talvez R$1 milhão você compre um carro e não um apartamento. Então você tem que tomar cuidado, principalmente com o prazo, isso é fundamental. E principalmente investimentos, quando a gente fala de proteção de patrimônio, porque o mínimo que você quer como investidor eu quero manter o poder de compra que eu tenho hoje, né? Tudo bem, não ganhei nada, então a gente fala juro real quando você conseguiu ganhar. Nesse exemplo que eu dei da Selic atual contra a inflação projetada, ou dos 12 meses, você tem um juro real negativo, ou seja, não é que você está mantendo o seu poder de compra, você está diminuindo. E se você deixar isso durante um tempo grande, ele vai estar sendo corroído numa velocidade significativa da inflação. Exatamente. A gente falou de juros reais, juros nominais, juros simples, juros compostos. Também aqui no glossário dos juros tem os juros rotativos, que são o quê? Aquela história, chegou a boleta, ou melhor, o boleto, chegou a fatura... La dolorosa. Do cartão de crédito. Se você não paga, ou paga parcialmente, o saldo vai para os juros rotativos. Então, vamos supor, chegou a fatura de R$2.000, você pagou 200, 1.800 caíram no rotativo. E tem também os juros sobre capital próprio,
Esses juros são calculados com base no lucro obtido por uma empresa. Geralmente, as empresas distribuem pelo menos parte desse valor aos seus acionistas. Então, você pode ouvir esse termo também. Agora, quando se fala em um cenário mais amplo, a gente tem outros juros. A taxa básica de juros. Bom, essa taxa funciona como uma espécie de referência, né, que muitos bancos, instituições financeiras usam e que serve como parâmetro para o país inteiro. Enfim, é a taxa que a gente fala sempre aqui e que é decidida na reunião do Copom. Comitê de Política Monetária do Banco Central, conhecido também como Copom. Essa taxa, Selic, é a básica de juros e a referência para o mercado. Essa taxa pode favorecer ou dificultar a tomada de crédito. Exatamente, como a gente falou, aqui no Brasil ela é conhecida como Selic, que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, e a taxa Selic regula o custo de se emprestar dinheiro no país, em certo sentido. Quando a taxa está muito alta, o custo de empréstimos, de financiamentos também aumenta, o que desestimula o consumidor, as empresas a contrair financiamentos e até fazer o seu consumo aumentar. É um remédio para a inflação. Então, assim, eu quero desaquecer a economia, ou seja, estou com medo da alta dos preços, eu subo os juros. Subindo os juros, o crédito fica mais caro. Muitas pessoas, ao invés de abrir empresa e falar, olha, vou ficar dormindo em casa e pôr o dinheiro no banco, e o contrário também é verdadeiro. Eu quero aquecer a economia, estimular, eu deixo os juros lá embaixo. Você quer deixar o dinheiro no banco, você está perdendo, vai perder da inflação, vai ficar sem juro real. Aí as pessoas vão correr e também mais baixo, o crédito tende a ficar mais barato, crédito para empresas, para as pessoas, então é o remédio que se usa para a inflação. Lembrando que a inflação alta, a gente sabe os perigos, as dores de cabeça. No Brasil a gente vira e mexe tem problemas disso, um histórico horrendo, mas a inflação zero ou a deflação também é ruim, porque imagine, você tem uma empresa e os preços estão caindo, né? Preço caindo é deflação. O que acontece? As pessoas podem falar, não vou comprar hoje porque amanhã o produto da sua empresa vai estar mais barato. Então fica todo mundo retatando. Só que seus funcionários não podem ficar baixando salário, inclusive por lei. Então você tem um problema. Por isso que a meta, as metas de inflação, o Brasil usa um regime de meta, nunca é zero meta. Sempre é uma meta, dependendo do país, né, 2%, 3%, com uma banda. Né? E falando em taxa Selic, olhando o histórico, o que aconteceu? O Copom anunciou em março desse ano o primeiro aumento da taxa para 2,75, primeiro aumento em quase 6 anos. Antes disso, a última vez que a Selic tinha subido tinha sido em 2015, quando a taxa saltou de 13,75 para 14,25. Já no dia 5 de maio aconteceu o segundo aumento. A taxa passou de 2,75 para 3,5%, ou seja, um aumento de 0,75 ponto percentual. Apesar da taxa ainda estar baixa quando comparada às taxas históricas brasileiras, o Brasil ainda é um dos países de maiores taxas de juros do mundo. Vamos dar uma olhada em quem lidera o ranking. Claro que aqui é ranking nominal de taxa. A gente tem a Argentina na liderança, na sequência vem Turquia, México e Rússia. O cenário mudou bastante no Brasil. Cada vez que a taxa de juros, a taxa básica do país aumenta, alguns investimentos ficam mais atrativos, outros menos. Por exemplo, será que os papéis pós-fixados ainda são interessantes neste momento ou não? Vale lembrar que na renda fixa tem 3 maneiras de remunerar o investidor pagando pelo seu capital. Pré-fixado, que na data do investimento você conhece uma remuneração, ou seja, a taxa é fixa. Pós-fixado completo, que seria o caso do Tesouro Selic, né? No caso do Tesouro Selic, no caso de banco você tem muito comum o CDI, ou também você tem os híbridos, que pagam a inflação, geralmente é o IPCA, mais um percentual de juros reais. Agora, Dani, o que vale a pena notar é o seguinte: alguém vai olhar um título do governo e vai falar, tá pagando 8, o pré-fixado. A Selic tá 3,5, mas vamos explicar. Eu já dei aquela ideia que tem que sempre estar em equilíbrio, é que quando você fala 8, um título, sei lá, de 4 anos, 5 anos, você tá pegando não só a Selic imediata, que é a taxa agora, mas toda a expectativa. E com toda essa expectativa, a ideia é que a média seja 8. Então, cuidado. Por isso, existe uma interpretação e uma expectativa do mercado. Então, quando você põe um título, não é exatamente a Selic atual, e sim a composição de várias Selics.
Acho que a gente deu aqui um panorama a respeito dos juros, dos tipos que existem e também do impacto deles nos investimentos, certo? Sempre lembrando que quando você está na renda fixa em um pós-fixado, você sabe qual é os juros que você vai ter no seu investimento. A regra, né? Tá seguindo 110% CDI, tá seguindo a Selic, coisa do tipo, mas você não sabe exatamente qual vai ser esses juros, porque ele pode mudar ao longo do tempo. Quando é pré-fixado, você já crava na entrada a taxa e aí você sabe exatamente quanto você vai ganhar e não importa o que aconteça com o CDI ou com a Selic, ela pode subir, pode cair e você vai ter aquilo travado, desde que espere até o vencimento do seu investimento, seja ele qual for. Exatamente. Muito bem, Sammy Boy. Foi um mega Samipedia, eu diria hoje. Foi um programa Pedia. Pedia, foi um grande Pedia hoje. E não podemos deixar de chamar o que aconteceu no Brasil e no mundo no Giro de Notícias. E a criptomoeda Ether atingiu uma alta recorde de 500% em meio ao grande interesse dos investidores por aplicações descentralizadas. O preço da moeda digital subiu para 4.372 dólares. Segundo declaração do banco JP Morgan, ainda há espaço para mais crescimento, divulgou a Reuters. O SoftBank se comprometeu a colocar 100 milhões de reais no IPO da DOTS, o que pode trazer mais segurança para a oferta de ações na Bolsa de Valores. Além do SoftBank, outros 3 investidores se comprometeram com o IPO. Juntos, eles cobrem metade da oferta de 700 milhões de reais. A DOTS está vendendo mais de 43 milhões de ações numa faixa indicativa que vai de R$ 16,20 a R$ 21,40. A Forbes divulgou um ranking com os 10 atletas mais bem pagos do mundo. Juntos, eles embolsaram mais de $1 bilhão nos últimos 12 meses, 28% a mais que em 2019. Os ganhos incluem prêmios em dinheiro, salários e bônus recebidos. Neymar é o único brasileiro na lista. Ele ocupa o 6º lugar, seguido de LeBron James, Dak Prescott, Cristiano Ronaldo, Messi e Conor McGregor, cujo salário é de $180 milhões. E agora que temos as notícias giradas, é hora de agradecer a sua companhia, só se você tiver dado o seu likezinho, né? Pelo menos chegou até aqui, bicho. Toca o sininho, se inscreva. Tocar o sininho é a mesma coisa que se inscrever? Não. Ativar as notificações é a mesma coisa que tocar o sininho. Então, ó, é muita coisa, né? Tem que fazer muita... Você tem tarefas agora. É se inscrever no canal, dar o like, ativar as notificações e, quem sabe, deixar um comentário, uma crítica. Aí é pacote completo. Aí a gente vai agradecer 4 vezes. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.